Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta terça-feira, dia 18 de fevereiro. O Evangelho desta terça-feira é de São Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Eles haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Ele recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, no entanto, refletiam entre si porque não tinham pães. Mas, percebendo, ele disse: por que pensais que é por não terdes pães? Ainda não entendeis e não compreendeis? Tendes o coração endurecido? Tendes olhos e não vedes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para 5.000 homens? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Disseram-lhe: 12. E dos 7 para 4.000, quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram: 7. Então lhes disse: nem assim compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus tinha algumas falas dele que os apóstolos não compreendiam. E depois, no privado, algumas vezes eles perguntavam e Jesus explicava. Em outros momentos, Jesus percebia aquele clima no ar e explicava para eles a fala. Agora, tem algumas situações, como a do Evangelho de hoje, que é o que o próprio Jesus está questionando os apóstolos. Olha, vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. E aí ele traz para eles um dos dois, mas de diversos milagres que ele realizou, 2 grandes milagres, que foi o da multiplicação dos pães e dos peixes, que os apóstolos, todos eles, viram o que aconteceu e viram que de fato foi milagre. E mesmo assim, paira esta dúvida, esta falta de compreensão sobre aquilo que Jesus está falando e explicando para eles. Meus queridos irmãos e irmãs, que nós estejamos atentos à mensagem que o Senhor nos traz, de modo especial nesta terça-feira, porque assim como o Senhor questiona, nós muitas vezes temos olhos, mas não vemos, temos ouvidos, mas não ouvimos. Quantos milagres, quantos testemunhos, quantas pessoas talvez você já viu, já ouviu, dando testemunho dela, daquilo que Deus realizou na vida dela, talvez na vida da sua família, talvez na sua própria vida. Você já tenha testemunhado a ação de Deus, mas mesmo assim você vive na desconfiança. Vive aí, desacreditando em Deus. Ora, só o fato de nós estarmos aqui hoje, olha a situação que nós saímos, de uma pandemia que matou milhões de pessoas no mundo inteiro. Nós aqui já é graça de Deus. O dia de ontem que foi vencido, um novo dia, o de hoje que nós estamos começando, é graça de Deus. A saúde que você tem para poder realizar as suas tarefas, e aí pare de reclamar do seu emprego, das coisas que você tem que fazer, porque tem muitos que não têm emprego, estão aí clamando a Deus que consigam alcançar para prover o seu sustento, e às vezes você reclamando do emprego que você tem, do salário que você tem, porque é pouco, porque não dá para você comprar o que você queria, o que você gostaria, enfim. Deus todos os dias realiza diversos milagres. Às vezes você tenha passado em algum momento da sua vida por alguma enfermidade, talvez tenha visto alguém que foi desenganado e que foi curado, talvez você tenha
vivido um momento de aperto financeiro, em que você não sabia como que ia pagar suas contas e chegou ao final, fizemos essa reflexão na semana passada, chegou ao final do mês, você olhou para trás e viu que todas as contas estavam pagas. Ora, todos os dias Deus está agindo na nossa vida, todos os dias Deus está fazendo na nossa vida e na vida do outro, porque essa dúvida, porque essa descrença, porque esse medo. Tem muita gente que, ao invés de viver o dia de hoje e agradecer a Deus por aquilo que Ele está permitindo realizarmos no dia de hoje, a pessoa já está preocupada com o dia de amanhã. Nem venceu o dia de hoje, nem resolveu ainda o que precisa ser resolvido no dia de hoje. A pessoa já está quase enlouquecendo, quase surtando com o dia de amanhã. O dia de amanhã a Deus pertence. É claro que nós precisamos nos programar, nos organizar, preparar, isso é outra coisa, isso é outra reflexão, nos organizar, né, para a semana que vai começar, para o dia de amanhã, a gente tem que se organizar, mas viver de preocupação, inclusive tem um evangelho que trabalha especificamente isso, de preocupação, sabe, depois de termos visto tantos milagres, tantas coisas que o Senhor fez, pela Sagrada Escritura e pela nossa vida, pelo testemunho de vida, pelo testemunho dos irmãos, depois de termos visto todo o cuidado de Deus e termos visto que realmente Deus não desampara um filho seu jamais, mesmo assim nós vivermos preocupados com essa, sabe, uma preocupação exacerbada com o dia que está por vir. Você não sabe nem se você vai passar desse dia, né? Nós não sabemos. Então, o amanhã a Deus pertence. A gente precisa aprender com ontem, viver o hoje, programar o amanhã, mas entender que tudo está nas mãos de Deus. E se está nas mãos de Deus, tem alguém melhor para poder conduzir na nossa vida do que Deus? Do que Deus? Então, ao ouvirmos esta pergunta de Jesus aos apóstolos, que possamos observar na nossa vida e abrir os nossos olhos para enxergar o que Deus já fez, o que Deus está fazendo e crer que Deus fará, continuará fazendo. Da mesma forma, abrir os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração para voltar a nossa vida para Deus e crer nele, colocar nas mãos dele. Não é por nós que alcançamos aquilo que precisamos, é Deus fazendo, realizando, cumprindo o tempo todo. Sempre foi assim. Nunca vai deixar de ser, porque Ele é Deus, Ele é Pai, e como Deus, como um Pai, Ele cuida de cada um de nós. Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.